E ok, vamos começar aqui o nosso bate-papo, tá? Vamos abordar um pouquinho sobre o Tesouro Direto. Como eu falei, tem bastante material já difundido nas redes, hoje a gente consegue ter mais fácil acesso, mas muitas vezes a gente acaba tendo dúvidas, alguma insegurança, ou alguma curiosidade, ou alguma trava, enfim. Vamos aproveitar o espaço de hoje para a gente poder conversar a respeito, tá? Então, eu montei aqui um materialzinho para que eu possa me guiar. É realmente um mapinha, coisas que são importantes para estar trazendo para apresentar a vocês, tá? Como eu mencionei há pouco, antes de começar a gravação, vamos fazer isso aqui uma troca de experiência, abrir espaço para vocês conversarem. Sempre tiver alguma dúvida, curiosidade, pode mandar no texto no chat ou levanta a mãozinha aqui que eu abro para vocês, tá bom? E a Daniela já passou a estar curiosa para aprender sobre investimentos e a leiga. Perfeito. Primeiro passo é esse, começar a buscar mais conhecimento e entender, né? Muitos dos problemas a gente acaba acontecendo por esse estado de leigo que você mencionou, né? Mas a gente não conhece e eventualmente a gente acaba entrando em alguma coisa não tão boa por falta de conhecimento, né? E eu gosto de aplicar muito nos investimentos, teoria de Pareto, né? Aquele método 80-20. 80% do resultado vai estar em apenas 20% da complexidade. Então não precisa ser um ismo especialista em investimentos. A gente conhecendo um pouco do segmento e tendo um breve teor de entendimento, já conseguimos aí pelo menos ver o que são enrascadas e o que são boas oportunidades, tá? Bom, então vamos lá. Primeiramente, eu sempre gosto de estar me apresentando para vocês, né, até para saber quem está falando, da onde está vindo as informações que vocês estão tendo acesso, tá? Então, eu sou Leandro Augusto Cândido, sou engenheiro civil formado, trabalhei na engenharia por mais de 15 anos, né? Em 2009, eu comecei a ver um pouco sobre o mercado financeiro, sobre investimentos, na verdade, um pequeno contato com alguns profissionais da área da engenharia e na faculdade também. E dali eu já fui criando um pouco de curiosidade, né, querendo aprender um pouco mais. Eu falo que eu vim antes daquele boom de 2016, 2015 do mercado financeiro, que foi mais difundido, né? E nos últimos 10, 12 anos, na verdade, eu fui me apaixonando mais do que era hobby, foi virando realmente um prazer. E eu fiz uma transição de carreira, onde há 3 anos atrás eu saí da engenharia civil, eu trabalhava numa empresa e resolvi trabalhar no mercado financeiro, tanto como operador de mercado financeiro, né, o famoso trader, como também um especialista no segmento para ajudar pessoas a buscar os seus objetivos, né? E até para isso que nasce a Zen Investimentos, né? A ideia é que seja um ecossistema que ajude vocês aí a conhecer mais do mercado financeiro, a conhecer um pouco mais sobre a parte da gestão financeira, do controle financeiro, porque tudo é uma coisa só, né? A gente não consegue ter o sucesso na finança sem controlar isso de forma qualitativa, tá? Então, também nesse momento nasce a Azera, tá? E eu tô aqui trazendo para vocês um pouquinho dessa base de conhecimento que eu tenho para apresentar dentro desse ecossistema, tá bom? Então, turma, o bate-papo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o Tesouro Direto, né? Então, basicamente, o que é o Tesouro Direto, né? O que seria essa tipologia de investimento que nós temos no mercado, tá? Basicamente, é nós pegarmos o nosso dinheiro, né? Eu, Leandro, pessoa física, vocês, pessoas físicas, pegarem o dinheiro de vocês e emprestarem para o governo, emprestar para o Tesouro Nacional, né? Como a gente sabe, o Estado ele tem algumas formas para estar levantando, agariando fundos. A mais conhecida que a gente conhece é através dos impostos, né? O Estado ele arrecada imposto para estar trabalhando. E uma outra maneira é na emissão de dívidas, né? Então, quando ele acaba emitindo dívidas, né, ele acaba emitindo títulos, nós podemos comprar um pedaço dessa dívida. Então, eu empresto dinheiro para o governo, logo ele é um devedor meu e ele vai estar me pagando ali um juros, um acordo que a gente vai estar conversando depois dessas tipologias, tá? Então, basicamente, de maneira bem sucinta, isso daí é o Tesouro Direto, tá? Leandro, é só no Brasil que tem? Não, todos os países trabalham nessa dinâmica, tá? Como eu mencionei, se vocês um pouquinho de macroeconomia, o Estado dificilmente ele é um gerador de receita, né? O Estado ele não produz de modo a gerar receita para estar mantendo, por exemplo, políticas públicas, mantendo o próprio mecanismo público, então ele necessita estar arrecadando dinheiro. Como que ele faz isso? Através de impostos, como falamos, e emitindo dívidas.
E todos os países fazem isso, né? E o Brasil, que a gente vai estar abordando ao longo do nosso bate-papo, é um país muito interessante por isso. Por quê? Por ser um país em amplo desenvolvimento há muitos anos, e o fato desse desenvolvimento necessitar de injeção de dinheiro, né, existe uma coisa chamada risco mercado. Quanto maior o risco, maior tem que ser a rentabilidade. Tá? Então, o Brasil, por ter essa característica de crescimento, intrinsecamente, ele tem maior risco. Então, nós temos o histórico de estar pagando bons bônus em cima dessa parte da renda fixa. Diferente, por exemplo, no Japão, né, a taxa de juros no Japão é negativa. O que isso quer dizer? A inflação deles é até menor do que os juros dele, que é 1 ponto alguma coisa. Então é extremamente ineficiente lá, essa produção para pegar juros com o governo japonês. Enquanto no Brasil já é o contrário, que é bem bacana. O acesso é 100% digital. Hoje em dia, né, desde 2017, 18, com essa digitalização da B3 e tudo mais, a gente consegue estar adquirindo títulos há alguns anos. O próprio site do governo já tem diretamente, ou seja, antigamente você precisava de uma corretora para estar aplicando dinheiro do Tesouro, e agora não, dá para ser diretamente pelo próprio site ali do Tesouro Direto. É digital, simples e fácil, tá? Basta um cadastro com os seus dados, tá? Como eu mencionei, quem acaba emitindo é o próprio governo, tá? Então nós vamos estar emprestando nosso dinheiro para o governo, tá? Muita gente acaba falando, poxa, mas emprestar dinheiro para o governo não é melhor eu emprestar, por exemplo, para o Itaú? Entre aspas, né? Eu confio muito mais no controle do Itaú do que no controle do nosso governo, por exemplo, né? Só que tem uma coisa, o Itaú não consegue gerar mais capital, ele não imprime dinheiro. O Itaú, cada vez que ele gera uma dívida, ele acaba tomando um risco novo, né? Não vou entrar no assunto, mas teve o caso do Banco Master, por exemplo, que precisava estar emitindo dívida atrás de dívida para se manter, lógico, de forma fraudulenta, mas enfim. E quanto mais dívida ele tinha que emitir, mais bônus ele tinha que dar para o investidor. Então ficou uma coisa insustentável, né? Quando a gente fala de Brasil, bem ou mal, poxa, o Brasil, né? De maneira bem simplória. Preciso pagar esta dívida, eu não tenho dinheiro, o que eu faço? Eu vou lá e imprimo. Basicamente, isso aí é factível de acontecer. Tem uma pressão inflacionária, mas é outro assunto. Mas a benéfica de emprestar o dinheiro para o governo é isso. E bem ou mal, ele tem a maior reserva de valor do país. Tá bom? Liquidez, não sei se todos conhecem essa terminologia, tá? Se às vezes ficar alguma dúvida, vocês podem mandar no chat. Mas liquidez nada mais é do que o tempo que eu levo para reaver esse dinheiro investido, tá? Porque vamos lá, quando eu pego o meu dinheiro e eu compro um título do governo, aquele meu dinheiro se transformou num pedaço de papel chamado título. Para que eu reaveja o meu dinheiro, eu preciso entregar esse título e o dinheiro voltar para minha conta, tá? Esse processo que a gente chama de liquidez, essa velocidade que o dinheiro tem para voltar às minhas mãos, tá? No caso do Tesouro, ele é D1, ou seja, se eu solicitar hoje, amanhã ele já vai estar disponível para mim. Lógico, algumas ressalvas aí de feriados, dias não letivos, alguma coisa que pode acontecer com a base do sistema federal, mas de maior parte, a liquidez dele é bem rápida. Perfeito? Então, é assim que funciona, de forma conceitual, a parte do Tesouro Direto, tá bom? Bom, e para quem que ele é indicado, tá? Se alguém aqui já deu uma leve pesquisada, já está ali querendo entender um pouco mais, já entende um pouco mais sobre investimentos, com certeza ouviu falar que é muito importante você colocar a sua reserva de emergência, ou seja, aquele capital que caso haja alguma necessidade, algum imprevisto, que a gente sabe que acontece, né? Ele tem que estar numa caixinha, digamos assim, né? Num cofre, onde você tenha fácil acesso, rápido acesso, baixa volatilidade. O que é volatilidade? É aquele sobe e desce do valor da cotação. Tá? Então a gente precisa de uma rentabilidade programada e retilínea, sem grandes oscilações, tá? E que tenha segurança. Perfeito? Então, por onde eu ouvi falar que uma ótima alternativa para a reserva de emergência é no Tesouro. Tá? Então a gente falou agora porque que é bom. Tem toda essa segurança que nós mencionamos e essa agilidade para estar conseguindo pegar o acesso ao capital. Então,
Foco para quem vai pegar a reserva de emergência, liquidez imediata e segurança total, que falamos, é o site do governo, tá? Produtos ideais, no caso, é o Tesouro Selic, que daqui a pouco a gente vai abordar um pouquinho das tipologias de tesouros, tá bom? Então, ideal para quem busca essa reserva, Tesouro Selic, tá? Curto prazo, tá? Agora vai começar aqui a quebrar umas caixinhas. O que é curto prazo, galera? Até 2 anos, tá? Então, poxa, eu vou fazer uma viagem, ou vou ter que fazer alguma manutenção, algum investimento, ou vou ter algum gasto, que eu já tenho uma expectativa que eu farei daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, enfim. Isso é que a gente chama de curto prazo, tá? O ideal também, ficamos no Tesouro Selic, tá? Mas também podemos buscar ali um pré-fixado, tá? Pré-fixado a gente vai falar daqui a pouco. Eu já tenho ali certinho o quanto que eu vou ganhar, tá? Então, a gente vai ter ali a prioridade de estar garantindo a nossa previsibilidade de recebimento e a nossa segurança, tá? No médio prazo, 2 a 5 anos, tá? Então, objetivo, comprar algum bem, algum projeto, algum investimento, alguma coisa mais futura. Objetivo ali para a gente estar trabalhando tipo de tesouro, IPCA e pré-fixado, tá? Vou abordar daqui a pouquinho, mas por que aqui eu já tiro um pouco o Selic? O Selic é muito bom para o momento, tá? A gente tem uma previsibilidade bem curta, tá? Quando eu quero mirar, por exemplo, uma janela mais longínqua, eu preciso me proteger principalmente da inflação. Preciso me programar contra a equação inflacionária. Então, IPCA+, é muito interessante para isso e também os pré-fixados, tá bom? A gente vai ter essa mirando lá na frente. Longo prazo, então a gente pode falar aqui já para aposentadoria, uma receita ali pós-aposentadoria, ou uma renda passiva depois de uma janela de tempo, ou mesmo, a gente fala depois de um projeto muito bacana que nasceu há 2 anos atrás, que é o Educar Mais, por exemplo, fazer a faculdade, subsidiar o ensino de algum filho, então já está ali tendo mais alguns produtos. No caso, IPCA+, o Renda Mais e o Educa Mais. Como disse, o objetivo aqui é ter a proteção contra a inflação real, contra a inflação, mais um bônus de juros real. Tá bom? De novo, galera, se ficar dúvidas, curiosidades, podem levantar a mão ou podem mandar aqui no nosso chat. Belezinha? Bom, dito isso, uma breve introdução sobre o que é o Tesouro Direto. Tá? A gente entendeu aqui que eu estarei pegando o meu dinheiro e estarei emprestando para o governo. Tá? Então, ao invés de eu estar pagando juros, eu estarei recebendo juros. Tá? Isso é incrível. É um dos ganhos da matemática, é a gente ganhar essa rentabilidade de juros mais o efeito bola de neve ao longo de tempo. Então, isso aqui é incrível. Beleza? Então vamos falar aqui agora um pouquinho de alguns tipos de tesouro. Vou aproveitar aqui só para tirar uma demanda, tá? Do grupo aqui, todo mundo conhece os tesouros, sabe as tipologias do Selic, já sabia que era para o governo, é alguma novidade para alguém? Alguém tem algum acréscimo a trazer aqui para o bate-papo nosso? Se tiver, fiquem tranquilos, se não, pode ficar tranquilo que eu sigo aqui. Fabiane, não sei nada. Gabriele, para mim é novidade. Beleza. Mas deu para entender? Daniela também não. Que ótimo, gente. Muito bom. Se alguma das três quiser participar, vocês conseguiram entender um pouco da dinâmica que é você, pessoa física, estar emprestando dinheiro para o governo e o governo te pagar juros? Por exemplo, você comprou um carro e financiou o carro. O carro vale 100 mil, você vai pagar ali, vamos fazer uma matemática bem fácil, né? O carro é 100 mil, você vai pagar 100 parcelas, por exemplo, de R$ 1.500, você está pagando ali R$ 500 de juros por mês. Então, é o juros que você está pagando para a montadora ou para o banco, no caso, né, para ter te prestado dinheiro. Quando eu estou falando aqui, é o governo que está te dando dinheiro. Deu para entender? Pedrão, fala, meu bonito. Explica aí, o que você quer falar, lindão? Fala, meu amigo, vamos lá. Eu acho que cabe também a gente estar pensando que às vezes a gente pensava vou emprestar dinheiro para o governo. O governo não é o mais eficiente, entre outras situações. Só que a gente não está aqui custeando obras ou algo do tipo. A gente está emprestando dinheiro para o governo e o governo vai ter lá a taxa em cima que ele vai estar nos ressarcindo. A gente tem que ter a ótica do investimento e justamente classificando o risco de acordo com o que você deseja
E é um excelente investimento, principalmente de seguro, né? Segurança. Exatamente, exatamente, muito importante, porque isso daí também é um equívoco, ou um erro que às vezes a pessoa pode fazer. Poxa, eu vou emprestar dinheiro para o governo para ele fazer essa obra aqui e não faz nada. Então a gente tem aquela, digamos, percepção da ineficiência. Só que nesse ponto a gente não está julgando a eficiência ou ineficiência do governo. Eu estou julgando a oportunidade que eu possuo de estar pegando meu dinheiro e aplicando em algum lugar que me trará rendimentos, que me trará ganho de capital ao longo de tempo. E quem que vai me pagar esse risco? É o governo. E como eu disse, se eu quero emprestar dinheiro para alguém, eu quero emprestar dinheiro para a pessoa mais forte. E hoje em dia, no caso, o governo, né, é essa pessoa. Muito obrigado, Pedrão, super pertinente. Então, assim, Gabriele, Daniela, deu para pegar? Tem alguma curiosidade? Querem tirar alguma dúvida? Ou podemos seguir? Esperar uns segundinhos. Beleza. Então, bora lá. Então, pessoal, dito isso, tá? Dito isso, vamos falar agora dos tipos de tesouro direto que possui, né? Os tipos de títulos que o governo acaba emitindo para que nós consigamos aí, tá, digamos, contratando, compondo ali a nossa carteira, tá? O mais famoso que nós temos, que nós conhecemos, é o Tesouro Selic, tá? Tesouro Selic nada mais é do que uma rentabilidade que o governo nos dará atrelado à nossa taxa básica de juros, tá? Então, quando a gente fala taxa Selic, a gente está falando da taxa básica de juros, tá? Então, por exemplo, hoje a nossa taxa Selic a nossa taxa básica de juros, perdão, está em 15%. Logo, o Tesouro Selic vai estar pagando ali mais ou menos esse 15%. Tem um pequeno deságio, mas não cabe aqui na equação matemática. A gente já pode pensar diretamente que aquela vai ser a minha rentabilidade, tá? Só que o que é interessante a gente saber nesse ponto, tá? A taxa Selic, ela varia, tá? Ela não é um valor, digamos, único e linear. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui, fazer diferente aqui a minha, trocar o tipo de compartilhamento. Vou compartilhar a tela, ok, legal. Deixa eu trazer aqui para vocês um breve, rapidinho. Ó, deixa eu jogar aqui no Google, por exemplo, juros, taxa Selic. Vamos ter aqui direto o site do Banco Central, tá? Vamos ver aqui rapidinho. Belezinha, belezinha. Ó, opa, tela cheia. Olha que legal, pessoal. Aqui a gente está vendo como foi a variação da taxa Selic, né, da nossa taxa básica de juros, desde fevereiro de 17. Então temos aqui 10 anos praticamente para que a gente possa avaliar. Então vocês conseguem ver que esse valor ele vai movimentando, né? Nós tivemos ali ao longo do governo do Bolsonaro, dinâmica do Paulo Guedes. O Paulo Guedes ele chegou a jogar a taxa básica de juros nossa a 2%, tá? Para a parte da produção, para a parte ali do mercado, não mercado de bolsa de valores, tá, gente? Mas assim, o mercado como um todo, o aquecimento do mercado, obras, ampliação, investimento, crescimento, ampliação. Cara, quanto menor a taxa de juros, mais taxa de juros basicamente significa custo do dinheiro, tá? Então vamos lá, eu tenho uma empresa. Se a taxa de juros está alta, para que eu pegue dinheiro, está caro. Então, eventualmente, eu não vou fazer nenhum tipo de ampliação, não vou pegar dinheiro porque a taxa de juros está alta. Agora, quando a taxa de juros está baixa, o acesso ao dinheiro está mais barato, entendeu? Eu consigo pegar dinheiro, no caso eu vou pegar o dinheiro, né, e vou pagar menos juros. Então, o dinheiro está barato. Então, com a taxa de juros baixa, facilita e até motiva essa captação de recursos, né? Então, nós tivemos realmente um grande boom, além de 19, 20, veio a pandemia 21, foi um evento atípico, né? Um evento cisne negro, mas, enfim, essa taxa varia, tá? Então, nós conseguimos ver que nós estamos, até passamos ali aquele período pós-pandemia, né? Que ela é um termo que vai acontecendo conforme anda.
nós estamos aqui nessa taxa de 15%. Logo, essa é a bonificação que eu estaria recebendo hoje. Então, eu comprei um título do Tesouro Direto Selic e vou estar ganhando 15% ao ano, né? É, assim, extremamente bom. Para que vocês saibam de conhecimento um pouquinho mais de mercado, assim, né? Warren Buffett é um dos maiores investidores que se tem de história, né? Tá ali com Dalio, Peter Lynch e tudo mais. A média do Buffett é de 20% ao ano, né? Isso em renda variável e títulos. Então você pensa que pegar 15%, zero risco, é muito bom, tá? Então isso daqui, pessoal, é o Selic, tá? Então ele é pós-fixado, por que pós? Porque ele está atrelado a Selic que acaba variando, tá? Benéficas. Baixa volatilidade, porque essa taxa ela é linear, ela muda ali a cada 45 dias, que são as reuniões do cupom, então não tem tanta oscilação, tá? Tem a liquidez diária que nós mencionamos, então o acesso é rápido, mas eu fiz questão até de deixar aqui um ponto de interrogação, porque eventualmente tivemos ano passado alguns problemas que o sistema travou, é normal de acontecer, então eventualmente algum pepininho pode ter, porém ele é o D+1, que é o prático que a gente conhece, tá? Aplicações práticas e estratégias para reserva de emergência, como a gente mencionou, toda essa previsibilidade, esse ganho projetado, pré-estabelecido já, e a liquidez elevada é extremamente importante, tá? Outros objetivos, viagens, reserva de oportunidade, contas anuais, como eu sempre falo, pô, a gente pode programar, por exemplo, a escola dos filhos, né? Se fizer uma boa negociação, você consegue fechar numa única parcela com um preço mais interessante. Então imagina só, você ir poupando a mensalidade do ano seguinte, juntar um montante que já vai ter rendido inclusive algum dinheiro, porque quando vai se colocando dinheiro vai aumentando o rendimento, né? E aí quando você for fazer a contratação do próximo ano letivo do seu filho, você negocia em cash. Então, além de ter ganho a rentabilidade do dinheiro que você foi aportando, você vai ganhar na negociação. Cara, esse jogo do dinheiro é incrível. Quando vocês entendem isso, cara, é incrível. Pedrão mandou IPVA. Exatamente, cara, IPVA. IPVA não é surpresa para ninguém. Em janeirão, tá lá 5% do valor do veículo, cara. Hoje em dia, o veículo é de 100 mil, qualquer um. Então, falando de 5, 6, 7 mil reais, tá? Então, extremamente importante para estar se programando também. Então, isso daqui é o Tesouro Selic, resumidamente, atrelado à nossa taxa básica de juros, tá? Lembrando, pessoal, isso daqui é de fácil acesso. Pelo seu banco. Ah, Leandro, tenho conta no Itaú, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Você consegue ter acesso diretamente lá. Ou através do próprio site do governo. Bem rapidinho, aproveitar aqui que eu toquei no assunto, só para mostrar para vocês, eu não vou logar, tá? Mas basta jogar aqui, Tesouro, Tesouro Direto. Aqui o site do Tesouro. É um cadastro, dá para fazer atrelado com o seu Gov, tá? Estou dizendo para vocês, ó. Dá para fazer atrelado com o seu Gov, ou seja, nem precisa fazer um cadastro novo, e ele vai gerar uma conta Pix. Então você manda o Pix para cá, entra lá o dinheiro e você escolhe qual título você vai estar querendo adquirir. Então, extremamente fácil. Para quem tem um pouco de acesso à informática, computação celular, não vai ter muita dificuldade, tá? Então, é bem prático mesmo, tá bom? Bom, pré-fixado, tá? Aqui, como o nome já diz, a gente vai ter uma taxa pré-estabelecida, uma taxa pré-fixada, tá? Então, a rentabilidade, ela já vai ser definida no momento que eu estar colocando o meu dinheiro. No caso ali do Selic, esse valor dá uma variação conforme a movimentação da Selic, mas aqui já está pré-estabelecido. Então, por exemplo, eu trouxe aqui, né? Vou contratar um tesouro pré-fixado 12%. O que isso quer dizer? Que ao ano eu vou ter de rentabilidade 12%. Tá? Então, por exemplo, comprei um tesouro pré-fixado 2031, 11%. Todo ano meu dinheiro vai estar rendendo 11%. E é efeito bola de neve, ok? Então, 100, que vai virar 111, aí é 11 por 111, vai virar 120 alguma coisinha, 11. Então, ele é um efeito bola de neve, tá? Ele vai aumentando esse volume, perfeito?
Então, o pré-fixado eu já vou saber qual que é o bônus que eu estou contratando, quanto que está sendo ali a nossa negociação, tá? Deixar bem fácil. Ah, vou emprestar dinheiro para o Leandro. Eu vou te falar, por exemplo, Daniela, eu vou te pagar 10% ao ano. Eu não deixei uma Selic que varia, eu não deixei um IPCA que varia, eu não te deixei ali alguma coisa que não prevista. Não, é 10%. Então, eu vou te pagar esse 10% fixado, tá bom? E com bola de neve, tá bom? Então, o objetivo aqui é buscar ter esse ganho já pré-estabelecido. É importante falar, tá? Esse valor, galera, existe uma coisa no mercado, tá? Vai ficar talvez um pouquinho complexo, mas dá para entender, tá? Existe uma coisa chamada marcação a mercado, tá? Olha só, nós estamos agora em fevereiro de 26. Então eu vou lá e vou comprar um pré-fixado de 10% para 2031, fechou? Então, fevereiro, fui lá e falou para ele, Leandro, eu te pago 10% lá em 2031. Ok. Vai ocorrer os fenômenos globais, geopolíticos, econômicos, políticos, parará, que lá em agosto de 2026, ele vai falar assim para mim, ó, Leandro, agora o, o tesouro pré-fixado para 2031, eu não estou pagando mais 10, eu estou pagando 7. Por que eu estou pagando 7? Ah, porque a economia está boa, está tudo alinhado, então eu não tenho mais risco agora, diminuiu o meu risco. Então eu não vou pagar mais 10, eu vou pagar agora 7. Show. Nesse momento, esta minha cota que eu comprei aqui em 26, em fevereiro de 26, ela vai ter uma pequena variação para cima da marcação ao mercado. Tá? Então, olha que legal. Se lá na frente o percentual prefixado diminui, eu ganho com a marcação ao mercado. Mas se for o efeito contrário, exemplo, poxa, agora eu não vou pagar mais 10, agora eu vou pagar 12% em 2031. Eu vou sofrer com a marcação ao mercado puxando o valor da minha cota para baixo. Qual que é a brincadeira? Essa oscilação ocorre, mas se eu comprei em fevereiro e levar até 2031, é 10%. Se eu comprei em agosto, comprei a cota em agosto e é 7%, é 7%. Tá? Então, o combinado será honrado no vencimento. Mas se eu tiver que pegar antes, eu posso sofrer com o que nós chamamos de marcação a mercado. Até por isso, eu coloco aqui um pouquinho do investidor moderado, que é importante ele entender um pouco do conceito dessa variação, mas principalmente essa variação para o investidor, galera, não importa. Porque o investidor não está tradando. Ele não está comprando para se aproveitar da marcação. Ele está comprando para daqui 5 anos, que é o nosso exemplo, poder ter um capital tal qual permita a ele fazer tal objetivo. Tá bom? Então, isso aqui para nós é indiferente, mas é importante saber. Ficou claro? Se alguém tiver alguma dúvida, pode trazer, tá? E depois, quem me chamar no WhatsApp ali, eu vou compartilhar essa apresentação. Então, está escrito, ó, se os juros sobem após a compra, o valor cai. Se os juros cai, o valor da cota sobe, tá? Então aqui viu um pouco a ideia dos traders, mas não vamos entrar nesse bate-papo, tá? Então o objetivo, compras futuras, compras de maior investimento, viagens mais longas, né? Então é uma boa oportunidade, inclusive, para dar uma garimpada buscando essas oportunidades. Fechado? Belezinha. De novo, galera, dúvidas, manda lá. Pedrão, eu fiz um curso na animação. Acho que na Ambima ele quis falar. Na animação, acho que foi na Ambima ele quis falar. A respeito desse assunto, não entendi nada. É difícil, mas como eu falei, se a gente focar no básico, comprei numa taxa tal, né? O 2031 em janeiro, 10%. Chegou em agosto, o 2031 tá dando tipo 7%, a minha marcação a mercado vai ter variado para cima. Comprei a 10 em fevereiro, em agosto tá pagando 12, a marcação a mercado vai puxar para baixo. Mas olha que da hora. Se eu sou investidor, cara, eu vou comprar em fevereiro,
eu vou comprar em março, eu vou comprar em abril, vou comprar em junho, vou comprar em agosto, vou comprar sempre. Então, se eu comprei em fevereiro a 10 e lá em agosto eu comprei a 12, top. Se eu comprei a 10 e em agosto eu comprei a 7, tá top também. O meu objetivo é construir patrimônio. Eu tô construindo uma coisa chamada patrimônio. E meu patrimônio está aumentando, né? A gente faz umas brincadeiras aqui da bola de neve, pra vocês verem que legal. Então, falamos agora do pré-fixado. Um outro título que é bem bacana e bem conhecido, que vocês devem ter ouvido também, é o IPCA, a IPCA+. Aqui, alguém não sabe o que é IPCA? Até para dar uma dinâmica, tomar um gole de água. Alguém não sabe o que é IPCA? Ou todo mundo sabe o que é IPCA? E, por favor, não tenham vergonha, tá? Alguém desconhece o que é IPCA? Legal. Obrigado, Fabi, Dani e Gabi. Muito bom. Pessoal, IPCA nada mais é do que a nossa inflação. Tá? IPCA nada mais é do que a nossa inflação. Tá? A inflação é medida pelo IBGE, que é um órgão do governo. Então, é ela que traz o quanto está a perda do nosso poder de compra. Tá? Isso é uma coisa bem importante, tá, galera? O produto não aumenta porque ele está ficando mais caro. Tá? Conceitos de macroeconomia. Tá? O produto não aumenta de preço porque ele está ficando mais caro. Ele aumenta de preço porque eu estou perdendo o meu poder de compra do meu dinheiro e também porque a escala produtiva está mais cara. Tá? Então, o produto sempre fica mais caro, não porque está subindo de preço a simples a deriva. É porque o custo de produção está maior e o dinheiro está perdendo valor. Tá? Ah, o dólar está ficando mais caro, o dólar está subindo. Ou o dólar está ficando forte, ou o real está ficando fraco. Essa é a matemática financeira, tá bom? Então, IPCA é a nossa inflação, tá? E normalmente, como que é um tesouro IPCA? Ele está lá, tesouro IPCA mais 6%, tesouro IPCA mais 7%, tesouro IPCA mais 3%. O que ele está te falando aqui? Eu estou falando para você, por exemplo, Daniela. Daniela, IPCA mais 7. O que é o IPCA mais 7? Tá? E sempre vai ter um número, pessoal, tá? Curiosidade que eu acabei não explicando. Você vai ter IPCA 2000, IPCA 45, IPCA 30, IPCA 25, 27 no caso agora, né? Esse ano é quando ele vence, tá? Lembra que eu estou emprestando dinheiro pro governo? O governo tem que me pagar. Então, ó, IPCA 27, em 27 ele me paga. IPCA 31, em 31 ele me paga. E aí chegando lá ele vai rodando novas dívidas. Dívida, 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 tá? Então, essa é a data de vencimento. Então, no caso da Daniela, ela comprou um IPCA 2031, IPCA mais 5, por exemplo. IPCA mais 5%. A inflação anual ele vai render mais 5%. Então, se a inflação matemática de pão, foi 5%, nesse ano vai render 10%. Em 2027, a inflação foi 3%, então vai ser 3 mais 5, 8%. Em 2028, a inflação foi 10%, então ele vai render 10% mais 5 vai render 15%. Então ele vai estar atrelado à inflação. Tá? Quem fala o quanto é a inflação é o IBGE. Tá? Não é o que eu acho, não é o quanto subiu o café, não é o quanto subiu a gasolina, tá? É o quanto o Instituto Brasileiro lá mediu, tá bom? Deu para entender? Enquanto eu vou abrindo aqui mais uma telinha, informe para mim se deu para entender. E por favor, se ficou dúvida, pergunta, tá? IPCA. Gabriele, Fabiane, Daniela, deu para entender? Foi tranquilo? Show, pessoal. Então, entendemos o que é inflação. E aqui, mesma coisa, tá, galera? Fui lá no Banco Central, tá? No site do Banco Central. Tabela IPCA, que é, como dito, a inflação. E aqui a gente consegue medir. Inclusive, vocês até acabam ouvindo, às vezes, na rádio,
na Globo, né? Ah, o governo tem a curva da banda de 2 pontos percentuais, 1,5 tá fora, tá dentro da banda, enfim. Ah, isso daqui é a métrica do governo, porque o governo tem metas, tá? O governo tem metas. Para quem está emprestando a grana, tem meta, tá? Então aqui ele traz bonitinho, ó. A meta que era 3% era a meta da inflação que o governo predispôs a fazer, e ela tá batendo aqui, ó, 5,48. E a banda era 1,5 para cima, então você vê, ela até estourou, ó. Essa linha branquinha aqui, tá vendo? Esse era o limite máximo que o governo podia estar. Então você vê aqui, ó, ele estourou, né? Ele está acima da banda. Então o governo está sendo ineficiente. A gente vê aqui no período pós-pandemia, cara, não tinha como, né? A inflação foi lá na casa do chapéu. Muito dinheiro entrando no mercado, né? Então, essa aqui também a gente consegue ver esta curva. Então, a gente pode ver que ele vai estar sempre rendendo aqui, ó. No caso, 5,3 mais 5%. Aí em julho, agosto, 5,13 mais 5. Ele vai estar sempre rendendo. E essa linha vermelha aqui é a expectativa, tá? O boletim Focus que traz a expectativa. Perfeito? Então, IPCA mais está atrelado à nossa inflação, tá? Então, quando eu falo ganho real, o que é o ganho real? É o quanto eu ganho acima da inflação, tá? Quando a gente fala assim, quanto que é o juros real no Brasil? Já no Brasil, vamos fazer uma matemática de pão, tá? Ó, a gente olhou aqui, ó, a Selic, perdão, IPCA está em 5,3, a Selic está em 15, então o nosso juros real é de 10%, que é essa variação da taxa da inflação para a taxa básica de juros. Então, essa daqui é a nossa taxa de juros real. Por que no Japão a taxa de juros real é diferente? Porque a inflação deles acaba sendo maior do que a taxa de juros. Então, assim, é mais fácil eu pegar dinheiro para pagar a minha dívida do que eu ficar devendo. É um mundo utópico, né? Mas isso que é a taxa de juros real. Então, o objetivo do IPCA é ter ganho real, perfeito? Mesma coisa, sofre com a marcação ao mercado, então precisa-se ter esse discernimento, precisa-se entender que meu objetivo aqui é qual? Vencer a inflação mais um bônus, tá? Esse é o meu objetivo, vencer a inflação mais um bônus. Principal objetivo, objetivos de longo prazo, tá? Então, aposentadoria, construção de patrimônio, reserva para construir uma casa daqui de 5, 10 anos, que é totalmente factível, galera. Isso aqui vai passar, vai chegar. Trocar de carro daqui 5 anos. Então, tudo isso a gente pode programar, tá? E, de novo, já ganhando. Ao invés de eu esperar, olha que louca essa chavezinha, já vira na cabeça. Ao invés de eu esperar eu entrar no financiamento de um carro para pagar juros para o banco e eu ter que perder dinheiro nessa transação, deixa eu voltar 3 anos para trás, já começar a programar a parcela daquele carro que eu vou pagar. Então, já vou começar a programar a parcela daquele carro, vou colocar num fundo que vai me gerar juros que daqui 3 anos vou ter um montante muito maior. E como nós sabemos, quem manda na mesa é quem tem dinheiro. Então, você ter o dinheiro para fazer uma boa negociação, beleza? Então, IPCA é trabalhando nessa linha. Perfeitos? Isso é animador, extremamente. Quando é muito legal, eu pego a galera que está começando ali para as consultorias para investimentos também. E é muito legal, porque tipo assim, no começo é pouquinho dinheiro. Mas, cara, pouquinho dinheiro é muito para quem não ganha nada. Pô, tu colocar 100 reais e no fim do, sei lá, numa janela, 100 reais todo mês. Chega no fim do ano, você colocou 1.200. Só que na verdade 1.200 virou tipo 1.320. Cara, eu ganhei 120 reais. Eu não fiz nada. Aí o cara vai para as ações, fundos imobiliários, compra cota de fundo imobiliário, todo mês cai 15 centavos por cota. Pô, esse mês caiu 3 reais para mim, eu não fiz nada. Pô, eu posso comprar uma coxinha de graça. Quem pagou foi o mercado. Então, quando a gente vai entendendo essa jornada, essas engrenagens que giram, cara, é viciante. É viciante. E é um vício bom, né? É um vício bom de que ele sempre está aportando para ganhar mais. Eu sou apaixonada. Boa noite, tudo bom? Sou apaixonado pelo mundo dos investimentos. Essa aula tá show. Obrigado. Espero que absorva bastante conteúdo aí para vocês. Também sua experiência e ajude a reforçar o conhecimento de vocês. Então, IPCA
Foco longo prazo, tá? Agora, galera, uns 3 anos, na verdade, acho que foi 2023, se não me falha a memória, tá? 2023 para 2024, o Tesouro lançou novos produtos, perfeito? Então, o governo criou novas propostas, porque, como eu disse, eu, Leandro, mirar, por exemplo, lá no IPCA 2040, tô com 30 anos, 40 anos, mais 20, 2047, né, quando eu tiver 60, eu posso mirar lá no IPCA 2047 e colocando meu dinheiro para chegar lá na frente, eu tenho um montante, né? E eventualmente até contratar um IPCA que paga juros semestrais lá no vencimento, lá na frente, para estar pegando. Mas o que o governo fez? Não, vou criar um produto que é visando exatamente essa galera que quer construir essa complementação da sua aposentadoria, tá? Esse é o Tesouro Renda Mais. Qual que é a brincadeira, pessoal? Vocês estarão visando esse tesouro, ele tem de 10, 20, 30 anos, tá? A prateleira dele é um pouquinho menor, mas cabe totalmente ali na logística de faixa etária de vocês, tá? Qual que é a ideia? Eu vou estar colocando dinheiros, aportes mensais, porque eu estou construindo esta reserva, tá? Então, tá até aqui escrito, ó, em resumo, a gente tem duas fases. Primeira fase é a fase de acumulação, ou seja, eu estarei aplicando esses aportes mensais de modo a ter um montante financeiro que lá na frente, por exemplo, quando passar esses 20 anos lá em 2046, né, eu vou estar recebendo rendimentos mensais, ou seja, pagamentos mensais para os próximos 240 meses. Então, eu vou passar os próximos 20 anos ganhando renda mensal. Enquanto o IPCA tinha pagamentos somente semestrais, ou seja, eu recebia a cada 6 meses, eu tinha que me programar para essa janelinha, a gente trabalhava com pessoas que tinham renda passiva, agora já tem IPCA mais, o renda mais que me ajuda nisso, tá? Então eu consigo fazer essa programação, tá? Então qual que é a brincadeira? É a gente estar trabalhando nessa fase de construção, ele rende inflação mais um bônus, tá? Então ele também é atrelado ao IPCA+, tá? Ele não é um prefixado, né? Ele paga 15%, né? Então ele é um variável, que é a inflação do IPCA, mais uma bonificação. Ele vai ter essa tipologia. E lá no final do ano, né, desses 20 anos construindo patrimônio, por exemplo, vai estar rendendo. Lá na frente eu vou ter um montante, esse montante continuar rendendo aquela inflação mais aquele IPCA e eu vou estar pegando pedacinhos, tá? Depois eu estimulo vocês, quem tiver dúvida pode me chamar também, a fazer alguns exercícios, tá? O próprio site do Tesouro Direto tem isso. Você pode falar duas coisas. O quanto de patrimônio você quer ter ao final dessa janela? Ah, quero ter 1 milhão, 1.200.000, 1.300.000, enfim. E ele vai falar o quanto de aporte mensal eu tenho que fazer para ter isto, ou eu posso falar o quanto eu quero sacar. Por exemplo, eu quero ter um complemento da minha renda lá na frente, da minha aposentadoria, de mais 5 mil reais. Leandro, para você ter isso daqui 20 anos, você tem que aportar X mil reais por mês. X reais por mês. E lá na frente você vai poder ter um montante que vai te permitir ter esse saque. Perfeito? Daniela, isso não seria uma previdência? Exatamente. A previdência, ela é exatamente isso. Só que qual que é a previdência do profissional do CLT? Né? Tirando, lógico, cargos de prefeitura, que tem ali a sua previdência particular. A previdência do Brasil é o quê? O INSS. Né? E nós sabemos que, fatalmente, esse valor será não suficiente para nos mantermos. Então, já que eu sei, e a gente sabe, tá, galera? Alguém aqui acha que o INSS vai ser suficiente para se manter pós passagem a parte de produção? Hoje a gente trabalha, hoje a gente produz. Ah, na frente a gente vai estar aposentado, a gente vai perder nosso poder de produção. Vamos depender do quê? Do INSS. E aquele valor nós sabemos que provavelmente, muito provavelmente, quase que fatalmente vai ser insuficiente. Então eu já preciso me programar. Existem as previdências privadas para isso, Daniela, perfeito. Mas aqui o governo trouxe mais uma possibilidade. E de novo, previdência privada, eu vou estar colocando ali num banco gestor, que provavelmente esse banco gestor estará colocando títulos do governo. Ou eu posso vir aqui diretamente emprestar para o governo. Perfeito, Daniela, deu para entender o exemplo?
E você está correta. Inclusive, a gente até bota aqui, né? Foco numa aposentadoria complementar. Vocês vejam, a gente está focando em uma mais, tá? Então esse é o objetivo, tá? Então é ideal para quem busca uma maior segurança e previsibilidade do seu futuro, tá? E eu falo para todo mundo, a coisa mais certa é que o futuro vai vir. A coisa mais certa é que o futuro vai vir. Então a gente necessita se programar. Não podemos ser passivos, temos que ser ativos, tá bom? Então aqui é o Renda Mais. Outro bem bacaninha, principalmente para quem tem filhos, tá? Inclusive ele nasceu nessa percepção, é o Educa Mais, tá? De novo, é o governo aqui abrindo, vamos falar bem também de algumas coisas, né, poxa? Aqui é o governo abrindo espaço para coisas que são ali do nosso cotidiano que a gente pode se programar, né? Então o Educa Mais, o objetivo dele é que vocês estejam aplicando esse valor mensalmente para provavelmente na época ali do começo da trajetória acadêmica do seu filho. E assim, não é só para faculdade, tá, gente? Faculdade, intercâmbio, eventualmente você pegar aquele montante e dar para que ele faça alguma coisa da vontade dele, seja empreendedorismo, seja formação, seja desenvolvimento, enfim. Nós sabemos que dinheiro compra uma coisa muito importante chamada oportunidade. Tá? Dinheiro traz oportunidades. Vai fazendo essas analogias. Dinheiro igual oportunidade, tá? Então, nós poderemos criar para os nossos filhos uma coisa chamada oportunidade. E o que custa? Pequenas ações hoje, ao longo do tempo. São pequenas ações baratas, tá bom? Bem baratas. Essa frase é ouro. Dinheiro é oportunidade. Dinheiro é oportunidade. Já vai criando os gatilhos mentais aí para vocês terem o comportamento, tá? Então, galera, a ideia é essa, tá? Então, tal qual a gente falou, ele vai estar ali redeado, né, protegido na inflação, mais alguma bonificação. Então, tá, Tesouro Educa Mais 2036, daqui 10 anos, né? Educa Mais 2036, vai ser Educa Mais 2036 mais 4, mais 6. É o que? A inflação mais esse boninhos, tá? E mesma coisa, a gente pode colocar o quanto a gente consegue pagar ou o quanto nós queremos receber ou o quanto nós queremos ter de montante lá na frente, tá? E o objetivado aqui é muito bacana, eu falo isso também, tá, pessoal? Dá nome para as caixinhas. Você fala, aqui é investimento, aqui eu vou comprar o meu carro, aqui eu vou pagar minhas contas, aqui eu vou bancar a faculdade do meu filho. Bagunça, cria as caixinhas, né? Separa as caixinhas. Então, caixinha educação dos filhos vai estar lá, tá? Então, objetivo, acumulação de patrimônio, lá na frente poder estar trazendo essas oportunidades para a galera. E mesma coisa, pode pegar juros semestrais, ou seja, vai pagando ali o semestre, ou o montante todo, tá bom? Turma, basicamente, os tipos de tesouro que nós temos disponíveis no mercado são esses, tá? Então, breve recapitulação. Tesouro Selic, tá? Curto prazo, reserva de emergência, atrelada à inflação, ou seja, desculpa, atrelada à taxa básica de juros, ou seja, eu vou estar ganhando dinheiro, eu vou estar emprestando dinheiro para o melhor devedor possível, que é o banco, né? Desculpa, que é o governo, tá? Vou estar colocando dinheiro ali para eles. O prêmio é razoável, a liquidez, ou seja, o tempo de resgatar o dinheiro é rápida, a segurança é elevada, então extremamente bacana, Tesouro Selic. Pré-fixado, tá? Eu já quero medir, já quero mirar algum retorno pré-estabelecido. Eu não quero ficar nem na oscilação da taxa básica de juros e nem na oscilação da taxa da inflação, que é o IPCA. Então, o pré-fixado já me traz isso. Então, por exemplo, sei lá, vou fazer uma viagem para o Chile. Vou viajar para o Chile daqui 2 anos, tá? Então, eu sei que eu preciso ter uma previsibilidade de quando eu vou poder estar juntando. Então, se eu pegar uma rentabilidade de 10%, eu sei que sempre que eu atrelar, aportar ali e tiver aquele vencimento, né, eu vou pegar aqueles 10%. Então, daqui 3 anos, vou pegar, por exemplo, um IPCA 2029 que tem, um 2030 que tem, eu vou conseguir pegar já essa taxa pré-estabelecida. Falei IPCA, gente, desculpa, pré-fixado, perdão. Pegar o pré-fixado 2029 que tem, pré-fixado 2030 que tem, eu já vou estar recebendo aquele percentual acordado. Desculpa, tá? Então, pré-fixado.
IPCA, aqui eu vou ser um pouquinho mais abrangente nos três, IPCA, Renda Mais e Educa Mais, todos atrelados à inflação, mais uma bonificação. IPCA, previsão, sem aquela flexibilização, aquela matemática diferente do Renda Mais, que eu vou ganhar ao longo ali, depois de passar do tempo, rendimentos mensais. E o Educa Mais, que eu tenho uma janelinha de previsibilidade ali para no momento ter saques semestrais ou também sacar um montante. Tá bom? Dúvidas? Alguém quer trazer algum questionamento, algum comentário, algo para agregar aqui no nosso bate-papo? Eu vou tomar um gole de água. Se alguém tiver, por favor, pode mandar aqui no chat. Boa. Então tá bom, pessoal. Tô sentindo que tá sendo bem produtivo. Tô gostando da interação de vocês. Tá. O que falar? Leandrão, beleza? Opa, meu amigo. Beleza, boa noite. Tudo bom? Beleza, cara, como sempre, um conteúdo muito fera. Obrigado, cara. Tá agregando? Opa, como sempre. Cara, deixa eu te falar, eu entendo que hoje seria um investimento interessante a se fazer, né? Você pensar em títulos do governo. Uhum. Mas, cara, as circunstâncias hoje em dia te colocam em xeque você pensar dessa forma que é uma segurança você colocar alguma coisa no governo hoje, tá? Uhum. Por exemplo, como você mesmo falou que a gente tem hoje o IBGE, que ele vem trazer a determinação do IPCA, correto? Que é o IBGE Uhum. que faz esse estudo. Cara, Isso. recentemente a gente está vendo que a equipe técnica do IBGE está sendo desligada e isso causa um grande desconforto, né? Porque você coloca Uhum. em xeque praticamente uma segurança que o país tinha em dados reais, para agora a gente tirar pessoas técnicas e colocar pessoas atreladas a uma visão governamental, que é muito complicado isso. Sim. Cara, fazendo investimento, pensando numa insanidade dessa que tem acontecido ao nosso redor, cara, você acha ainda interessante acreditar que você apostar em títulos do governo é algo interessante para sei lá, um período muito longo desse? Ótima pergunta. Inclusive, cara, a gente até deu uma abordada nisso um pouquinho no começo. É excelente sua percepção. E é exatamente isso que acaba trazendo essa insegurança, essa incerteza, se vale a pena realmente, a gente chama de risco Brasil essa palavra, tá? Se vale a pena tomar o risco Brasil na renda fixa, né? No título do governo do Brasil. Para o bem ou para o mal, a resposta é sim, vale. Porque, como eu disse, bem ou mal, a máquina de imprimir dinheiro está na mão dele, né? O governo ele consegue pagar a sua dívida gerando novas dívidas. Nesse momento, eu até deixo um pouquinho bem claro, Cleiton, a gente tem que desviar o olhar, cara. Eu sei que é difícil, mas tem que desviar o olhar dessa análise técnica criteriosa, tipo assim, eu estou julgando a qualidade deles, a competência deles, a índole deles, para a finalidade do tipo assim, eu estou colocando meu dinheiro aqui, sabendo que lá naquele tempo eu vou receber, né? Uh, Teve a PEC dos precatórios alguns anos atrás, que foi exatamente isso, foi rolagem de dívida. O Brasil, e isso é legal essa frase, tá? Não é só o Brasil. Estados Unidos também. Estados Unidos também. Eles tiveram uma impressão de dinheiro que nunca houve na história na época da pandemia, né? Mas assim, eles ligaram a máquina e foi, fizeram como é que chama lá, o soft landing, né? O pouso suave, que não sofreu, mas cara, a gente sabe que é muita coisa maquiada. Mas qual que é a brincadeira? Esse é o ponto do investidor. Eu não tô querendo saber como você vai fazer. Eu quero ter a certeza que você vai pagar. E não há no Brasil, quando a gente fala de pagadores real, moeda real, não há ninguém melhor do que o governo. Então, bem ou por mal, é o melhor que tem. Bem ou por mal, é o melhor que tem. Tá? Suas argumentações são extremamente válidas, mas é o que eu falei, a gente tira o olhar do analítico para o olhar do negócio. Tá? Fez sentido para você? E de novo, eu sei que é difícil, mas tem que se ligar a chave. Tem que se ligar a chave do investidor. Eu vou querer que você fale, mas vou dar um exemplo meu, tá? Desligar a chave do investidor para o
Acionista. Acionista. Eu lembro, cara, eu falei assim, eu não invisto na Vale. Para mim, a Vale é do governo, a Vale é complicada, eu não invisto na Petrobras porque é complicada, troca mandato, troca emprego, é cabide, não sei o que, não sei o que, blá, blá, blá. Rapaz, minha opinião. Agora, entrega lucro pra caramba, gera receita pra caramba, valoriza pra caramba. Ah, mas tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema. Cara, como investidor, a galera tá ganhando dinheiro a rodo. Então, cabeça de investidor, não de acionista. Fez sentido, Clayton? Não, faz todo sentido. Mas se falar que você fica receoso, é óbvio, né? Um exemplo, vamos entender aí o contexto. Por exemplo, que a gente tem aí um caso recente. Todo mundo que foi investidor do Banco Master, beleza? Boa parte se ferrou. Eu, por exemplo, a minha sorte que eu tinha grana no Banco Master, mas eu já havia tirado a grana por uma circunstância e eu acabei não entrando na questão aí da CVM, saí fora. Mas vamos parar para pensar, cara, a gente está num país que está chegando praticamente 80% do PIB condenado com dívida, Uhum. certo? A Estados gente Unidos teve é bem maior. a gente tem um passado não muito longo, onde o governo confiscou a poupança de muita gente. Então, Uhum. você ser investidor de um país que às vezes cai em descrédito é muito complicado, porque você está emprestando dinheiro de gente que deve pra caramba. E até então, Perfeito. se a gente for mudar as circunstâncias, e aí, quem paga? Né? Perfeito. Tô colocando um negócio no ar, mas claro, a gente tem que pensar com cabeça de investidor legal, mas você precisa se preocupar aonde você vai pôr seu dinheiro, porque o mais preocupante em tomar o calote é você mesmo, né? Perfeito. E isso é preocupante, mas é bem clara a sua explicação, cara, entendi perfeitamente, tranquilo. Eu acho que, É, perdão, acho que teve alguém que levantou a mão aí, perdão. é a Karina, eu vou abrir o microfone para ela só um minutinho, cara, mas é muito importante isso, cara, e tem dois comentários muito bacanas para serem feitos nisso. Primeiro, foi do Banco Master. Quebrou, tá? Eu preferia estar devendo, melhor, tem que precisar de dinheiro pro governo, porque o governo não quebra. Infelizmente. Ou felizmente, a gente está aqui, cara. Ele emite mais dívida. O Banco Master foi fazendo isso de modo a ficar insustentável. Fraudulento, fraudulento. Ah, você trouxe o assunto do IBGE e tal. Concordo com você plenamente, mas eu prefiro que o governo fique devendo para mim do que um Banco Master, por exemplo. É um dos primeiros tópicos que a gente abordou. Então é melhor que o governo deva para mim do que uma instituição privada. Eu confio, Leandro, tá? Eu acho que o Itaú é muito mais bem gerido do que o nosso próprio governo. Só que, cara, eu prefiro que o governo fique devendo para mim. É muito mais fácil o Itaú quebrar do que o governo. Primeira coisa. Segunda coisa, eu já abri o microfone para cá. Segunda coisa, a gente tem que ficar com a cabeça tranquila. Tá? Então, o dinheiro que eu coloco nisso daqui, pessoal, eu estou totalmente tranquilo. Existe uma coisa chamada diversificação, tá? Eu não coloco todos os ovos na mesma cesta. Eu diversifico. Inclusive, dependendo do patrimônio, tá? Depois eu até faço um gancho para isso no final. Inclusive, diversificação de moeda, de segmento, de setorização global. Então, quando a gente começa a falar de investimentos, vou fazer isso que é uma introdução, para vocês conhecerem um dos melhores recursos para renda fixa, um dos melhores para renda fixa é o Tesouro Direto. É o que paga mais na renda fixa? Não. Tem muitos outros que pagam mais, mas é outra verdade no mercado, tá? Eu chamo cá. Outra verdade no mercado. Quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Então, se a rentabilidade do governo é um pouco menor, é porque o risco é mais baixo. Se o do Banco Master é maior, é porque é maior. Se do Banco o Guinho, Zezinho, Luizinho é maior ainda, amigão, é risco atrás de risco. Karina, pode falar, por favor. Não, eu ia falar da live que você fez há um tempo atrás com o pessoal que estava com uma grana no Sim, Banco Master. E boa. aí tinha um dos meninos que falaram assim: olha, a minha conclusão é que se tiver banco quase quebrando, eu vou investir. É, Se você puder explicar essa analogia dele, mas claro. eu acho que vai de encontro com o que o Cleiton falou do nosso medo, da nossa insegurança, Aham. mas a parte jurídica toda envolvida, né? Eu Uhum. acho que era isso esse é meu ponto. E também Boa. da cestinha, né? De diversificar o dinheiro, né? Fazer um Uhum. planejamento financeiro, é por isso que é legal ter uma empresa que ajude nisso, né? A direcionar, a instruir, tipo, qual é a minha meta a longo, médio e curto prazo, para você saber onde colocar em cada cestinha
cada ovinho colocar em qual cesta, né? Na melhor cesta. Perfeitamente, exatamente. A diversificação, ela visa isso, tá? Por isso que eu gosto, como eu falei no começo do bate-papo, eu gosto dessa interação com você, porque, cara, é individual. Não é uma receita de bolo feita assim, desenhada. Lógico, muitos ingredientes são os mesmos, mas cada um vai ter uma particularidade que vai estar atrelada. Disponibilidade, se chama suitability, isso, né? Disposição a risco, poder de financeiro, objetivos. Então, assim, é bem individualizado essa composição das cestinhas. E sobre o que a Ká trouxe da live do Banco Master, quem não viu, eu recomendo que veja. Depois abre o canal do YouTube da Zero Investimentos. Eu vou, depois que esse vídeo, vou mandar para vocês, muito acesso. Vejam lá, foi um bate-papo que eu fiz com o Alexandre e com o Luiz, né? 2 colegas do mercado financeiro. E o Alexandre, inclusive, ele já passou por uma outra quebra de banco, que foi o Banco Cruzeiro do Sul, em 2012. Então ele não é novo nesse negócio. E o que o Ale falou? Ele falou, cara, para mim, se tiver mais banco para quebrar, eu vou meter a grana. Por quê? Lembra que eu falei do risco? Quanto maior o bônus, ou seja, quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Então o Banco Master, no caso, tá? Tava pagando 120, cara, teve 140. Isso no mercado primário, tá? No secundário é de outra bucha, mas vamos lá, no primário. 140%. E quando ele vende um título a 140% do CDI, ele é obrigado a honrar. Ah, mas o Banco Master quebrou. Cara, se o Banco Master quebrou, o FGC, que é o Fundo Grande de Crédito, ele é obrigado a manter, a bancar. Então o FGC vai pagar aqueles 140 para você, né? Inclusive o Alexandre chegou aqui, boa noite, Ale. Então qual que é a brincadeira que o Lê trouxe naquele bate-papo nosso? Cara, se eu tiver um banco, sempre no risco controlado, tem algumas regrinhas, então não é gaiato que vai chegando, não, tem que saber o que tá fazendo. Ele falou assim, cara, se tiver um banco com esse risco coberto pelo FGC, cara, eu vou entrar. E para mim, se quebrar, tô garantido, lógico. No caso do Banco Master, quebrou em novembro, foi pagar agora em fim de janeiro. Então ficou novembro, dezembro, janeiro, 3 meses sem render. Então aquele rendimento de 140% que a gente mencionou agora, ali travou. Então se demorar, por exemplo, poxa, 1 ano, 2 anos a liquidação, cara, você vai perder realmente a grana. Então existem muitos pormenores. Então não vai ser um foco abordar esse assunto agora, mas na live foi bem legal o bate-papo. Mas também tem essas possibilidades. Beleza, gente? Muito obrigado, Daniela, Cleiton, Karina. Obrigado por ter colocado na pauta o bate-papo aí. Bom, então, pessoal, aqui um quadrinho bem resumido mesmo. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês uma comparação estratégica das possibilidades. A gente falou Tesouro Selic, né? Vai estar ali lançado a nossa taxa básica de juros, tá? Volatilidade bem baixa, liquidez, que é o tempo de estar pegando dinheiro, super rápida. Objetividade, reserva de emergência, objetivos mais curtos, tá? Pré-fixado, ele paga uma taxa fixa, tá? Volatilidade, porque eu coloquei alta, porque essa taxa muda, como eu falei, com base a nossa economia, mercado, geopolítica, alguns fatores, ela pode estar mudando, então ela tem uma maior volatilidade, tá? Liquidez moderada, porque a gente tem aquilo que acaba marcação a mercado, que a gente pode pegar ou num ponto não tão bom ou num ponto melhor, mas o objetivo do investidor nunca é esse. E o objetivo é levar para metas com data fixa. Obrigado. Conclusão, porque está estudando. Boa, Dani. Fica aí, Daniela. Ainda acabou, não, a gente vai bater mais um papinho, mas exatamente isso, tá? A gente tem sempre que aprender e melhorar, principalmente numa área que a gente está começando. Então, não é um bicho de sete cabeças, tá? E é extremamente importante para esse futuro que a gente está conversando. IPCA+, renda mais, educa mais, como nós falamos, vai estar atrelado à inflação mais uma taxa de bônus, tal qual também sofre com essa volatilidade que a gente mencionou agora, com essa pequena variação, mas se eu levar até o vencimento, não há problema, não há o que se preocupar, que é até o objetivo do nosso bate-papo aqui, tá? Então, IPCA, aposentadoria a longo prazo, renda mais, aposentadoria também, Tesouro Educa Mais, o planejamento educacional para os nossos filhos. Vai compartilhar esse material? Vou compartilhar essa apresentaçãozinha, eu vou mandar para vocês também depois, tá bom? Vai ser bem legal, cara. Isso aqui ajuda muito para fazer uma leiturinha rápida. Trouxe aqui o ponto de atenção que eu acabei
trazendo algumas vezes, tá? Então, a rentabilidade, ela só é garantida no vencimento, tá? Caso faça o resgate anterior antecipadamente, vai ficar ali nessa sujeição da marcação a mercado. Dito isso, o que é o importante, tá, pessoal? Vou fazer um disclaimer final aqui com relação aos tipos de tesouro. O meu objetivo vai ser sempre buscar o que eu estou buscando com as possibilidades que eu tenho. Exemplo, eu quero reserva de emergência. Eu quero juntar, sei lá, 15 mil reais para ficar ali à minha disposição. É Selic. Ah, mas deixa eu pegar 5 mil no IPCA, porque eu acho que eu só vou ter problema daqui 5 anos, quando eu for... Não, cara, para. Então, assim, meu objetivo, reserva. Tal. Uma viagem. Cara, eu quero garantir. Para mim, para que eu viaje, eu preciso vencer a inflação? Não. É interessante até, mas, cara, não é objetivo. Não é objetivo. Preciso ter um determinado montante em determinado ano. Cara, pré-fixado. Pronto. É ali que eu vou. E na prateleira, eu vou procurar o melhor com o meu vencimento, tá? E aí as coisas vão estar tendo esse casamento. Então, conclusão. Eu não busco por aquilo que eu quero. Eu busco por aquilo que eu preciso. O que eu preciso é o meu objetivo. E com base no que eu tenho objetivado, com a minha disponibilidade real, eu vou trabalhar naquele sentido. Tá? Então é nesse caminho que nós vamos. E, inclusive, existem profissionais para ajudar vocês nisso. Vamos merchan aqui da Zera. Qualquer coisa a gente conversa depois. O não conhecimento gera muita insegurança. Exatamente, Daniela. Insegurança, basicamente, a gente não conheceu os riscos. Então, quando a gente tem medo ou fica inseguro, a gente não conhece os riscos. Para isso que a gente precisa buscar conhecimento, informação, tá? E quem está aqui hoje é o que está fazendo, né? Valkyria, justamente não só investimento, não investe quem não conhece, para resgatar o dinheiro. Paga taxa? Valkyria, paga taxa sim, tá? Vamos lá. Todos esses investimentos que nós falamos, tá? Sobre o nosso ganho de capital, ou seja, coloquei R$ 1.000. Tudo que andar R$ 1.000 para cima, eu vou pagar o imposto de renda, vou pagar o IR. O IR, ele é aquela tabela regressiva. Começa em 25, eu vou aqui mostrar para vocês, ó. IR, opa, só um minutinho. Ó. IR, Tesouro Direto. Ó, essa tabelinha aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, que bonitinho. Aqui. Abrir o link. Pronto. Ó, que bonitinho. Então, aqui é a nossa tabela de imposto de renda. Então, se eu resgatar em menos de 6 meses, eu pago a maior alíquota. De 6 meses a um ano, eu pago 20% de alíquota de IR. De 1 ano a 2 anos, eu pago 17,5%. E passado 2 anos, eu pago a menor taxa de alíquota de 15%. Lembrando, este valor é sobre o meu rendimento. É sobre o quanto eu ganhei, não sobre o meu montante. Ficou claro, Valkyria? Então, o pessoal também confirma aí. Então, eu vou pagar o imposto sobre o meu sobre o meu rendimento. Ah, Leandro, mas tem taxa da B3, taxa de custódia, galera, são centavos que não cabe colocar na equação. Tá? São poucos valores que não cabem colocar na equação, tá? O investidor, ele foca em construir patrimônio, ele não foca em dificuldade, tá? Não foca em dificuldade. Então, mas eu vou ter que pagar imposto? Cara, tem coisa melhor do que pagar imposto? Eu não gosto, mas enfim, se você está pagando imposto, significa que bem ou mal você ganhou dinheiro, né? Nós que somos traders, cara, pô, é horrível pagar DARF, mas o sinal da DARF é que a gente ganhou grana. Então, bem ou mal, faz parte do game, tá bom? Então, a gente paga o IR, certo? Bom, então vamos lá. Último overview aqui para vocês, para a gente trocar essa ideia final e finalizar aqui o nosso bate-papo com alguns exemplos e abrir o espaço para vocês, né? Verdade, focar nas oportunidades. Exato, Valkyria, é isso, oportunidade. A gente busca oportunidades. Para isso, a gente tem que ter esse conhecimento e acessar essas possibilidades, essas oportunidades. Então, eu falo aqui riscos para os iniciantes, tá?
Marcação a mercado, como a gente mencionou, essa flutuabilidade que existe. Caso eu leve até o vencimento, cara, tô tranquilo, não tem problema nenhum. Principalmente ali os pré-fixados, o renda mais e tudo mais. Agora, se eu for sacar antes, eu posso sofrer com isso. Então é necessário que, inclusive, o meu plano barra objetivo esteja compondo isso daqui. Tá? Exemplo, vou juntar dinheiro para comprar de carro, vou trocar de carro. Eu estou com um carro zero, mas eu quero trocar daqui 5 anos. Vou começar a guardar agora. Mas, cara, e se por acaso, daqui 3 anos, vai ficar bem fácil mesmo, daqui 3 anos, em 2029, eu tiver a possibilidade de trocar de carro, será que eu vou sofrer com a marcação ao mercado? A resposta é sim, vou sofrer, mas também não vai fazer diferença. Por quê? Eu coloquei dinheiro em janeiro, em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, de todos os anos. Então, eu já fui pegando essa flutuabilidade. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou querendo pegar taxa de juros? Não. Estou querendo pegar marcação ao mercado? Não. Estou querendo pegar o meu dinheiro, botar num lugar que renda juros, que renda provento, que me aumente meu patrimônio para lá comprar o carro. Então, para mim, é totalmente diferente. Então, marcação ao mercado, já liquidamos esse medo. Liquidez inadequada, é o que a gente mencionou, né? Às vezes colocar um dinheiro que tem um resgate um pouco mais demorado, né? Tem às vezes tem alguns pré-fixados, chama mercado secundário, tá? Quando eu compro o título, ele é meu. Eu posso vender ele no mercado secundário. Esse mercado secundário, ele depende de uma liquidez. O que é liquidez? É alguém querendo comprar. Tá? Então, às vezes, pode ser um pouquinho mais travado, né? Principalmente quando pega títulos muito longos. Então, por exemplo, vou pegar um 2062, por exemplo. Cara, a galera não sabe o que vai acontecer. Então, tanto é que é bem legal isso aí, tá? Quando a gente olha ali a prateleira, gente, rapidinho, tá lá. 2031, 2036, 2041, 2046. Aqui vai estar IPCA, por exemplo, mais 7. Aqui IPCA mais 6,8. Aqui IPCA mais 6,5. Aqui IPCA mais 6. Aqui IPCA mais 5. Por quê? No longo prazo, muita coisa pode mudar. Então, esse risco já é controlado, já é considerado, tá? E a liquidez de título mais longo, pode demorar um pouquinho, tá? Escolha incorreta, que a gente conversou agora de pouco, né? É você tá pegando um título que não esteja alinhado com o seu objetivo, não esteja alinhado com o prazo do seu objetivo, então precisa-se ter esse cuidado, tá bom? Não é difícil, é simplesmente lógico, tá? A gente montar isso com qualidade. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho com você sobre isso, tá? Risco da inflação é você não entender essa flutuabilidade e você achar que você está perdendo dinheiro ao invés de ganhar. Então a gente tem que entender a cabeça do investidor para a construção de patrimônio, tá? E a gente fala também do risco de oportunidade, né? Às vezes a gente acaba travando numa taxa muito básica. Exemplo, a gente mostrou ali no gráfico, poxa, tinha lá Selic a 2%. Vale a pena eu pegar um título pagando Selic a 2%? Não vale. Eu vou ter uma época, vai estar lá IPCA ou um pré-fixado, muito mais fácil, um pré-fixado. Porque com a Selic baixa, o pré-fixado vai pagar baixo. 6%. Poxa, vale a pena? Não vale. Então, eu preciso conhecer melhor essas oportunidades. Perfeito? E bom, basicamente acaba sendo isso. Eu até boto aqui embaixo um adendo, tá? Que a única maneira de mitigar, minimizar os riscos é você tendo conhecimento e aceitando a rentabilidade contratada, falando de tesouro direto, tá? Então, entendendo esse processo ou buscando orientação e assessoria para ajudar a casar essa objetividade, não tem problema. Eu garanto para vocês, é uma estrada extremamente tranquila. Mesmo com os medos estaduais, governamentais e tudo mais, é uma estrada tranquila. Tá bom? Bom, aqui, pessoal, alguns exemplos práticos. Eu tenho que ter deixado isso aqui no slide, mas eu vi que a gente esticou um pouquinho, não quero prender muito a quinta de vocês. Mas aqui algumas brincadeiras, né? Então, por exemplo, reserva de emergência. Aqui, ó, Maria precisa ter 20 mil reais. Aonde que ela vai buscar construir esse patrimônio dela? Tesouro Selic 2028. Né? Por que 28? Porque, cara, se colocar no 27, ela vai pagar mais IR, porque vai passar um ano, ela vai ter que zerar esse fundo
tá? Vai pagar ali 17,5 de renda, de imposto, e vai ter que aplicar aí mais um. Então, pô, 2028 é perfeito, né? Para uma emergência, top, top, tá? Casamento. João e Paula vão casar e precisam ter 50 mil. Eles estão planejando que vão ter um gasto de mais ou menos 50 mil no evento deles. Então está focado aqui, o tesouro pré-fixado em 2029, que o objetivo é trazer o quê? Previsibilidade do valor final que vai receber. Então vai pegar ali um 2029 pagando, sei lá, 8, 10%, 12% ao ano, 13% ao ano, é lá que ele vai estar contratando. Aposentadoria é o nosso renda a mais, né? Janela longa de tempo, contribuições recorrentes, para lá na frente poder ter um fluxo de dinheiro maior, né? E aqui, proteção inflacionária. Pessoal, comentário importante, por favor, escutem bem, tá? Muita gente fala assim para vocês: ah, mas lá, daqui 25 anos, né? Ah, lá em 2050, 1 milhão não vai valer nada. Concordo. Provavelmente, a casa que hoje é 1 milhão, vou inventar, lá vai custar 3 milhões. Concordo. Só que o meu valor que eu estou aplicando já está blindado da inflação mais um bônus. Lembram disso? Então eu coloco R$ 100 agora em janeiro de 26. Ele está blindado da inflação mais 5. Março, inflação tá. Pá, 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 pá. Vamos fazer matemática de pão. Inflação de 26 foi 5%. O que eu faço em 2027, galera? Eu não aporto R$ 100. Eu aporto 105. Eu corrijo meu aporte pela inflação. Essa matemática de pão já quebra metade da galera. E aí tem uma outra verdade. Você, investidor, vai ver que, cara, tá crescendo. Pô, tá crescendo. Pô, eu não vou botar 100, eu vou botar 200, porque imagina se eu pôr 200. Aí você abre lá a calculadora de juros compostos e fala, cara, R$ 200. Daqui 20 anos, perdão da palavra, puta que pariu, vou ter 1 milhão, 2 milhões. Isso 200 hoje. E se corrigir pela inflação, aumenta muito mais. Tô fechando aqui meu comentário. Quer quebrar esse argumento de tipo, 1 milhão não vai valer 1 milhão? Eu já estou protegido da inflação mais o bônus, ok? E além disso, eu corrijo o meu aporte. Se eu corrigir o aporte pela inflação, caiu por terra. Fechou? Faculdade do filho. Leandro e Karina têm um filho. Eles querem projetar os estudos do menininho para daqui 15 anos, porque ele está com 5. Educa Mais 2041. Aportes recorrentes, mês a mês, para lá na frente, como a gente conversou, trazer oportunidade, trazer possibilidades para o garoto, tá? Diversificação. Alexandre tem 100 mil reais e ele tem vários objetivos. Cara, o que ele vai fazer? É um mix. Uma parte no Selic, uma parte no IPCA, uma parte no pré, uma parte no LIBOR. Cara, é um mix, tá? Karina puxou o assunto. Cesta dos ovos, diversificação. Em tesouro direto, diversificação. Em fundos imobiliários, diversificação. Em segmentos de fundos imobiliários, diversificação. Em mercado de ações, diversificação. Empresas, segmentos, moeda, investimento no Brasil, Estados Unidos, Europa, diversificação. Beleza, galera? Para concluir, tá? Para concluir, eu tenho esse projeto que eu mencionei para vocês, eu trabalho nesse segmento, tá? Então, como eu falo, o processo ele é contínuo, o objetivo ele anda para frente sempre, tá? Então, para ajudar, eu tenho 2 projetos voltados a vocês que eu quero apresentar. Um é a mentoria financeira, tá? Qual que é o objetivo da mentoria financeira? Organizar as finanças da casa, tá? Antes de eu começar a investir, de eu pensar em construir reserva e tal, eu preciso enxergar como é que está o meu fluxo financeiro. Como é que está a minha saúde financeira, o meu controle financeiro, os meus hábitos, os meus maus hábitos, as minhas crenças, tá? Então, esse projeto da mentoria financeira, pessoal, é um acompanhamento de 4 a 5 meses, onde a gente trabalha item a item, tem todo um planejamento. Então, temos ferramentas, atividades, encontros, consultorias, mentorias, suporte, negociação de dívida, negociação de despesas, planejamento de gastos, equilíbrio financeiro, enfim, é uma reestruturação, tá?
George Paulo nos fala que as finanças é igual às nossas unhas, temos que estar cortando regularmente. Então eu vou estar ensinando vocês a cortarem as unhas de vocês. Então é um processo que vocês vão aplicar pro resto da vida. Então é um acompanhamento de 5 meses para fazer essa construção, tá? Outro projeto é a consultoria de investimentos, tá? Então aqui basicamente qual que é o objetivo? Como eu falei, sentar com vocês, entender projetos, sonhos, objetivos, particularidades, disponibilidades, capital, possibilidade de investimento, enfim, entender o que vocês têm de objetivos para estarem buscando, apresentar para vocês de forma bem construtiva e entendível o que é o mercado, quais recursos nós temos lá e ajudar vocês a fazerem esses investimentos. Leandro, você faz para mim? Não. Leandro, por que você faz? Não. Ninguém melhor do que você para cuidar do seu dinheiro. Leandro, mas é extremamente complicado. Por isso estou aqui para ajudar a descomplicar. Tá? Então, nesse projeto, a gente trabalha nisso. Abertura de conta, primeiros investimentos, dúvidas, né? Tudo isso a gente faz também, trabalho junto com vocês, tá? Então, são 2 projetos que eu tenho aqui voltados para apresentar para vocês. Quem tiver interesse, tá? Pode me chamar no WhatsApp, tá? Aqui tem as minhas redes sociais, então tem tanto o meu Instagram, que mescla um pouco ali de mercado, família, dia a dia, ferramentas do mercado, investimento e tal. Então, Leandro.azeira, você vai conhecer um pouquinho mais da minha personalidade. E a Zena Investimentos é institucional da empresa, tá? Ali é um pouquinho mais contido material, focado nisso. Também tem um site e também tem aqui o meu telefone. Beleza, pessoal? Turma, deixa eu cortar aqui, deixa eu voltar aqui para olhar para vocês. Belezinha, deixa eu só fazer um teste para você continuar gravando, só um minutinho. Quebrou um pouquinho, deixa eu só fazer um ajuste aqui rapidão. Beleza, ajustar. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido de qualidade, tá? Alguém tem alguma dúvida, quer trazer algum item, quer trazer algum assunto para abordado, fica à vontade. Deixa eu só abrir aqui para ver quem está aqui junto comigo. Daniela, Fabi, Karina, Vânia, Cleiton, se tiver alguma coisa, fiquem à vontade. E já aproveito para agradecê-los, tá? Deixa eu dar aqui um golinho, para ver se alguém toma coragem, só um minutinho. Bom, pessoal, só agradecer foi ótimo. Eu que agradeço, viu? Gente, já vou fazer aqui então, vou despedir de vocês, vou agradecer. Daniela, que bom ver uma luzinha no fundo do túnel. Imagina, Dani, espero que tenha acrescentado. E de verdade, tá? Reforce minha disponibilidade, tá? Eu acho que o conhecimento é uma coisa que a gente divide e que multiplica. Então, o que eu puder ajudar, fica totalmente à vontade, me chama, da disponibilidade, dos projetos, enfim. Não tenha receio, só me chamar, tá bom? Pessoal que tá vendo gravado, eu sei que alguns quiseram mandar mensagem aqui que não puderam participar, tá gravado. Quem tiver dúvidas pode me chamar. Agradeço a todos que estão aqui presente e a gente faz um próximo bate-papo. Deixa eu cortar aqui a gravação, galerinha, para despedir de vocês com qualidade. Para aqui.